salvação se aproxima. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado, para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos recolhamos num tempo em oração, em silêncio. Peçamos do Espírito Santo auxílio, pois é Ele o intérprete da Escritura, que Ele nos alcance a graça de compreender esta palavra e sermos por esta palavra hoje, agora, transformados em testemunhas vivas de Cristo Jesus. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos vivenciando uma série de domingos, 3, 4 domingos passados, os próximos 3 domingos e hoje, em que a palavra de Deus, hoje praticamente todas as leituras, abordam uma dimensão da nossa fé. O tema da realidade última, o tema do fim. Olhar para esta vida, para esta existência, olhar para as coisas com as quais nós
buscamos criar um ritmo, um hábito, um assentamento, olhar para tudo isso com a consciência lúcida da fé de que isso tudo vai passar. Nós temos muita dificuldade de lidar com esse tema do fim. Nós temos uma visão muito ruim do fim, não só porque nós não conhecemos a centralidade da pregação da fé cristã, que tem como novidade extraordinária a realidade da ressurreição, e nós ignoramos. Nós temos pouca compreensão desse tema, o que é a ressurreição, o que é a vida plena de ressuscitados em Deus, mas também nós ignoramos esse tema do fim, porque nós temos um apego desordenado a esta realidade aqui. Isso atrofia o nosso olhar, atrofia a nossa visão, tira de nós a capacidade de alcançar aquilo que a fé tem como natureza genuína, projetar-nos para o que de verdade somos. Somos mulheres e homens criados para o eterno, para uma plenitude que ultrapassa isso tudo aqui, por mais belo e preciosa que seja esta vida aqui. Várias abordagens nas leituras de hoje. Primeira leitura, o Salmo. Segunda leitura, partamos, portanto, do Evangelho. Número 11 do seu folheto, Lucas capítulo 21, versículos do 5º ao 19. Lembra muitos elementos da pregação de domingo passado. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Pronto, domingo passado eu disse, resumo de forma breve para a gente ter noção. O Império Romano, através do rei Herodes, financiou uma reforma grandiosa no Templo de Jerusalém. Embora o Império Romano representasse a abominação de Israel, com a exploração sob a força das armas e dos impostos sobre Israel, para explorar economicamente e dominar o território da Palestina, eles fizeram, as lideranças religiosas aceitaram um mimo do rei Herodes, que restaurou o templo de Jerusalém e fez uma pompa que a história de Israel nunca conheceu no seu grande esplendor, infinitamente mais do que o que Salomão fez e imaginava. A reforma do templo, que terminou no ano 4 da era cristã. No tempo de Jesus, essa reforma estava recente. Jesus entra no templo para rezar e ele percebe que as pessoas estão indo para lá e para cá, naquela suntuosidade escandalosamente grande, impressionados. Comentavam a respeito do templo e com os enfeites das belas pedras e com os adornos que o templo recebia das ofertas votivas. As pessoas que faziam votos de doar os adornos de ouro, prata e pedras preciosas para enfeitar o templo. As pessoas transformaram o templo num lugar de distração, entretenimento. Absolutamente nenhum apelo de transcendência. Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, a minha consciência purificada na celebração de cada sábado, indo ao templo, encontrar-me com o Senhor, isso não conta. O templo se tornou um lugar para passear e ver beleza humana. Uma grandiosidade que, ao invés de elevar, fez a gente reduzir o olhar ao nós conosco, ao esplendor do que nós somos capazes de fazer. Enfeites e coisas belas, o que já seria, do ponto de vista
Do ponto de vista meramente humano, é bom ver coisa bonita, né? Todo mundo gosta. Mas para a fé, isso é pouco. Vamos avançar? Jesus disse, versículo 6: Vós admirais estas coisas, leia, igreja. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, Tudo será. destruído. Moçada, não reduza a vida de vocês a uma religião que fica construindo templos e prédios suntuosos e que vocês se entretêm vendo beleza e esplendor de beleza, porque por mais gloriosa que seja essa beleza, isso vai passar. Isso passa, será destruído. A gente poderia dizer assim, que desagradável Jesus, né? A gente andou tanto para chegar no templo, está aqui arejando a mente, as tensões, o peso, vendo a beleza, e ele vem com esse negócio de que vai ser destruído. Pode ser uma forma de leitura que incomode muitos até hoje. Mas o pior ainda vem. Vamos lá? Versículo 7. Quando Jesus diz, tudo será destruído, versículo 7, mas eles perguntaram, vai igreja? Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Quando isso vai acontecer? Senhor, dá para a gente a senha de qual vai ser o sinal que prepare e previne a gente para essa hecatombe final? É mais ou menos assim. Não vamos pensar nisso agora não. Vamos continuar entretendo-nos aqui com essa religião da pompa humana, da beleza e da ostentação humana. Quando a gente tiver um sinal de Deus de que essas coisas estão para acontecer, a gente para tudo, faz uma reza séria, pede perdão e a gente ganha o perdão de Deus e aí entra para o paraíso com as coisas de Deus. Mas vamos continuar do jeito que está. Dê para nós apenas uma senha, um sinal que nos indique quando essas coisas estão para acontecer. Aí Jesus vai dizer que nós precisamos viver a fé, prevenidos com várias situações de risco. Em outras palavras como é que nós encaramos as grandes tragédias, os grandes conflitos, as grandes situações que metem dor, sofrimento, pavor em muitos. Qual é a diferença do cristão? Como é que o cristão age e reage diante dos acontecimentos terríveis? Que diferença tem o modo de comportar do cristão para quem não tem uma fé firme na qualidade do que Cristo oferece? Jesus vai dizer que nós podemos passar nossa vida muito, mas muito enganando-nos a nós mesmos e enganados por várias situações. Versículo 8, tome lá, vamos lá? Jesus respondeu, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, leia igreja. Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Brada. Não sigais essa gente. Quando estiver acontecendo coisas pavorosas, esse glorioso templo estiver sendo desmoronado, ruindo, e aparecerem gente com voz e com atuação querendo ser o Messias, dizendo, sou eu, o tempo está próximo, eu tenho uma resposta para vocês diante do que está acontecendo. Jesus diz, olha, regra número 1, não sigam aqueles que dizem ter uma resposta segura. Não sigam. As tragédias, as catástrofes, as crises sociais, políticas, econômicas, as grandes crises da humanidade, como a pandemia, pestes que nós tivemos agora há pouco, terremotos e conflitos, ativa em nós o pavor e o medo
em alguns outro tipo de sentimento, que põe a gente vulnerável para cair nas armadilhas dos picaretas. Jesus diz: se aparecer alguém dizendo que tem a resposta, não sigais essa gente. Regra de ouro. Versículo 9. Agora Jesus vai elencar, preste atenção. Nas minhas contas, pode ser que com mais zelo você alcance mais do que eu, mas eu elenquei 16 ou 17, de acordo com a contagem, situações e acontecimentos da vida, da história, da família, do mundo, da religião, da política, da natureza, que podem fazer você se tornar uma pessoa, do ponto de vista da fé, alguém que viva a religião de forma assombrada e apavorado. Versículo 9. Quando ouvirdes falar, lá vem a lista, de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. O pior modo de viver a fé é viver a religião guiado por sentimentos de apavorados. Quer dizer, o pior modo de viver a fé é viver a fé tomado de medo. Cristão medroso não é cristão de verdade. Não fiqueis apavorados quando ouvirdes falar de guerras e revoluções. E aí continua. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. O que é o fim? Versículo 10. E Jesus continuou a lista. Olha a lista. Até o 8º. Já apareceram lá guerras e revoluções, agora vem mais. Um povo se levantará contra o outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos e fomes e pestes em muitos lugares. Vai, igreja, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Espere lá, olha a lista. 8 situações: guerras e revoluções, um povo atacando outro povo, um país atacando outro país, terremotos, fomes, pestes em muitos lugares, coisas pavorosas, grandes sinais nos céus. Versículo 12. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, agora vem você. Espere lá, agora a coisa é com você. Cadê você na seara desses grandes acontecimentos? Quando tudo parecer um caos, não fique apavorado, não se torne presa fácil, vulnerável nas mãos dos falsos messias, que dizem ter a resposta. Não sigais essa gente. Versículo 12. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, vamos, igreja, sereis presos e perseguidos. Vai. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Pronto. A lista continua. 9, 10, 11, 12, 13. Enorme. Sereis presos, perseguidos. Agora vem os dramas. Na religião haverá uma grande crise. Sereis entregues às sinagogas, quer dizer, a própria religião vai te perseguir. Sereis postos na prisão. A religião se articulará com a política. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Jesus está falando para nós, mas ele está falando dele também. Houve uma articulação da religião. Quem articulou o processo que levou Jesus à morte na cruz foram os membros da elite religiosa do judaísmo, os rabinos, os fariseus, mestres da lei. Depois foi alcançando os sacerdotes, sumos sacerdotes, o sinédrio. Essa turma que articulou, não dando conta de ceifar Jesus, armou um processo de acusações falsas, entregou para o Império Romano decidir e dizer: mata. O Império Romano diz: não encontro crime nesse homem. Lembra da narrativa da paixão? Significa que as coisas se articulam num nível muito mais sofisticado
do que você imagina. A religião se articula com a política. Os sistemas se organizam numa força só, de violência, de perseguição e de morte. Quando a religião se serve das mesmas ferramentas da política e dos poderios dos impérios da política, a religião caduca. Ela cessa o seu lugar de ligação com Deus e se torna uma realidade comum como qualquer outra daqui. Pode falar coisa pesada? Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis perseguidos, presos, entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores. Hoje em dia, quando você vê um cristão, um pregador, então um padre ou pastor, levado diante de reis e governadores, não é para receber uma sentença dos reis e governadores e ser morto e posto na prisão. Quando você vê alguém de nós diante de reis e governadores, é para sair numa foto com eles e fazer campanhas ideológicas a favor deles e ganhar dinheiro deles, inclusive para reformar a igreja. Não é não? Não é não? Vou dizer duas coisas bem pesadas, tá? Para mim, para que vocês tenham noção do quanto a reflexão teológica precisa fazer com que nós, pregadores, sejamos honestos às últimas consequências com que a palavra diz. Tinha um líder político aqui em Goiás, um dos mais eloquentes e perspicazes na articulação política, que ele dizia assim: olha, com pastor, ele dizia isso na reserva mais íntima dos assessores mais próximos dele. Ele dizia: com pastor e padre eu sei como lidar. Pastor, você paga para ele falar o que você quiser. E padre, você paga para calá-lo. Violento isso, né? Por quê? Porque ele representa um período em que a Igreja Católica tinha uma posição muito grande de denúncias, de acusação da corrupção, dos crimes, das coisas erradas. Dizia ele: padre, a gente paga para ele calar. Pastor, a gente paga para ele fazer o discurso que a gente quiser, para dominar e manipular as massas. Não é doloroso isso? O Íris Rezende que falava isso. É bom que vocês saibam. É bom que vocês saibam, porque eu acho isso uma sabedoria, uma sofisticação. É uma pena que ele não tenha dito isso no palanque, para pôr nós, padres e pastores, no lugar nosso e fazer-nos criar vergonha e não sermos portadores de um testemunho tão horroroso como esse. Jesus acabou de dizer: olha, esta será a ocasião, versículo 13. Olha só, vamos ler? Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Nós diremos aos reis e governadores: não queremos o dinheiro de vocês, não queremos o patrocínio de vocês, não queremos o canal de rádio e de televisão de vocês, não queremos os benefícios de vocês. Queremos que vocês organizem o Estado e a política para que ela promova a justiça segundo os critérios da ética do Evangelho, e não patrocine-nos para falar ou para nos calar. Não é? Eu estava em Aparecida de Goiânia há uns anos. O prefeito convida os padres e pastores para uma reunião para tratar de um tema sério da violência em Aparecida. Ele preparou uma sala enorme para 300 pessoas.
Nós, um pequeno grupo de 3 padres e um pastor, estávamos na antessala. A assessora do prefeito abriu a porta, o prefeito não sabia que a gente estava na antessala, a assessora fala: prefeito, acho que pode ser no gabinete, porque só vieram 4. O prefeito dá uma pancada na mesa, bravo, e diz: mas também vocês não são espertos. Padre e pastor, a gente não manda convite, a gente manda um pacote de dinheiro, que eles vão onde a gente chamar. E nós ouvimos. Eu estou falando isso porque a opinião que a política tem sobre nós, líderes religiosos, é de que nós somos exatamente feitos para aquilo que o Império Romano fez com as lideranças religiosas de Israel. Coça o bolso que cedem. O amor a Deus e a fidelidade a Deus é do tamanho da distância da sua mão com o que cai no cofre da igreja. Aproxime do cofre que o discurso diminui ou aumenta para bajular. Não é doloroso isso? E a nossa realidade política no Brasil, ela não é outra coisa senão isso, para todas as correntes ideológicas, para todas. Existem homens santos e retos? Eu acredito que existem. E eu conheço alguns poucos, mas conheço inclusive evangélicos. Mas a imensa maioria de nós vivemos uma trapaça religiosa a serviço da trapaça política. E Jesus diz: não sigais essa gente, não sejam massa de manobra dessa gente, não se dobrem. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. E ainda previne-nos, versículo 14 e 15, vamos ler? Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Por quê? Eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Olha, vocês não fiquem preparando discurso, preparando um videozinho para soltar nas redes, para ameaçar quem persegue vocês, não. Se preocupem em ser fiéis a darem o testemunho da vossa fé, diante de qualquer situação. Não prepare palavras, discursos, porque eu é que vou providenciar palavra acertada, colocarei na boca de vocês na hora certa. Nenhum inimigo poderá resistir ou rebater. Mas agora, minha gente, eu sei que o que vai... Nós vamos fazer uma mexida, porque nós vamos entrar num território terrível. A sua casa, a sua família. Vamos lá? Prepare-te. Te prepare. Versículo 16. Sereis entregues até mesmo, leia. Pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Agora preste atenção no versículo 17. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Não são alguns, mas todos vos odiarão por causa do meu nome. Nós, pregadores do Evangelho, não recebemos ódio de todos por causa do nome de Jesus. Na maioria das vezes nós ganhamos seguidores e likes, e financiadores do nosso discurso. Não é não? Jesus diz que esse confronto vai entrar na casa de toda cristã e todo cristão que tentar viver as últimas consequências da radicalidade, do testemunho da fé nele. Sereis odiados, sereis entregues pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Eles vão matar alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas eu queria fazer uma provocação terrível do Evangelho para mim, que seguramente deve ser para você também. Nós oscilamos num território que é muito subjetivo.
Isso é muito comum na família, isso é muito comum no serviço público. A pessoa começa a receber uma crítica, começa a receber algumas cutucadas para ser mais diligente em alguma linha, em alguma área. Ela diz: mas eu sei, irmão, estão me perseguindo por causa de Jesus. Alguns até dizem: eu só fiquei chefe de vocês porque Deus tem um plano para mim, eu não queria. O que você vai falar para um camarada, numa chefia de departamento de uma empresa pública, que diz que eu estou aqui porque Deus é que me pôs aqui, que Ele tem um propósito para mim, eu não queria? O que você vai falar? Isso não é a competência, a qualificação, mas a articulação de picareta com picaretas para ele ganhar o cargo de chefia. Isso existe? E ele diz: mas estão me odiando por causa do nome de Jesus. E aí, quem vai apeitar essa criatura, seja eu, padre, ou qualquer função de chefia, ou seja você na sua casa, como pai, mãe, esposa, esposo, como irmão, como filho, alguém dizer assim: olha, você não está sofrendo essas críticas, essas rejeições, essas tensões e conflitos por causa do nome de Jesus, não. Você está recebendo essa provocação porque você precisa aproveitar e corrigir-se, mudar, aperfeiçoar, converter você. Tem coisas em você que não tem cabimento. Eu amo você, mas tem coisas em você que você precisa mudar. O problema é que nós não temos coragem de apeitar assim. A gente prefere pôr pano quente, jogar para debaixo do tapete e dizer: não, eu quero paz. E aí, nós assolamos e disseminamos bombas para debaixo do tapete da casa até o dia que estoura. A gente vai dizendo: eu quero paz, mas vai escondendo as bombas dos maus comportamentos, dos vícios, das coisas erradas que todos nós temos, até o dia que explode tudo e não sobra nada. Isso existe? Jesus está dizendo para nós que nós não podemos ser apavorados e medrosos, mas nós não podemos ser também um bando de subjugados por um capricho vicioso de dizer: se estão me rejeitando é porque eu sou fiel a Jesus e eles não. Quem é que pode me dizer de verdade que eu estou sendo rejeitado por causa do nome de Jesus, senão a realidade para a qual eu me exponho? E agora vem a travessia mais difícil. Ser cristão significa ter coragem de dizer a Jesus: Senhor, eu não sou odiado por causa do nome do Senhor, eu sou odiado por causa de minhas mazelas, de meus caprichos, de meus vícios, de minhas manias, de meus comportamentos suspeitos, picaretas, desonestos, que mesmo não sendo todo errado, eu tenho comportamentos que dão base para levantarem suspeitas e duvidarem de mim como duvidam e criticam-me. No mínimo isso, Senhor. Aí você vai ter uma conversa honesta com o Senhor, Ele vai te auxiliar, vai conceder a você a graça de você mudar. Você vai parar de ser odiada, odiado, por causa do seu próprio nome, e que você falava que sofria por causa do nome de Jesus. Quando você parar de ser odiado por causa do seu próprio nome, por causa de suas mazelas e fraquezas, vai passar pouco tempo e você vai começar a ser odiado por causa do nome dele. Você só vai trocar de fonte. Entendeu? Entendeu? Não é simples. Esse cristianismo de massa, esse cristianismo de aplauso e de like, esse cristianismo de manobras, um cristianismo que não passa por processos permanentes de trepidação interna de conversão, de revisão e de avaliação, e que consolida-se
numa firmeza no Senhor e não numa estabilidade cômoda, confortável para nós mesmos, esse cristianismo não representa Cristo e não é resposta de Deus para o mundo. Versículo 18. Maravilhoso que vem agora. Olha só. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Isso serve para nós carecas ou para os que já trabalharam um investimento pesado de implante. Tá bom? Vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Significa, não fique preocupado com esse embate. Preocupe-se unicamente, ocupe-se unicamente em testemunhar a vossa fé na radicalidade do seguimento de Jesus às últimas consequências. Está claro? Você não vai perder nada, um fio de cabelo, ainda que careca, você não vai perder nada. E aí vem a recomendação maravilhosa final, versículo 19. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Firmes, não apavorados, mas firmes no Senhor. Ser cristão é não fazer da sua fé uma ferramenta para articular sistemas e poderes de articulação política. Olhe o enredo que teve a religião, a política, a família, os amigos, se tornam um sistema só que mata. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Não tem problema. Paulo vai dizer isso de forma extraordinariamente nova. Paulo, que perdeu a própria vida decapitado, ele vai dizer: depois que eu conheci Cristo, eu perdi tudo e considero tudo como lixo. Lixo. Permaneça firme, mas não firme nas ideologias, não firme no sistema que põe você muito perto de reis e governadores e de uma religião que conforma-se com a força da violência e da morte e ainda mata em nome da justiça e mata em nome de Deus. Matar em nome de Deus não é coisa de quem crê. A primeira leitura diz isto. O profeta Malaquias diz que o Senhor dos exércitos vai vir. Ele vai queimar o mal, o ímpio, como palha, e o justo, ele vai dar salvação. Eliminar alguém é coisa que só Deus pode fazer. Diz o Senhor dos exércitos: tal que não lhes deixará raiz nem ramo, mas é o Senhor que virá como fogo abrasador para limpar na face da terra os soberbos e ímpios. Isso é coisa para o Senhor fazer, e não cada um de nós. Nós oscilamos entre dois tipos de Messias. O Messias que diz para nós: não, eu vou arrumar mais impostos para ter benefícios e dar para todo mundo, e vai ficar todo mundo bem, porque nós vamos resolver todos os problemas com mais impostos. Outro Messias diz: não, nós vamos providenciar arma para todo mundo, porque cada um se proteja e faça justiça com a própria mão, porque todo mundo aqui tem fé, uma mão na bala, outra na Bíblia, e a coisa está resolvida. A aberração das abominações. A bancada da bala se unir com a bancada da Bíblia. A abominação das abominações. O Senhor dos exércitos, Ele é que faz justiça. Vem comigo no Salmo. Primeiro, não espere a vinda do Senhor apavorado. Segundo, espere a vinda do Senhor enfrentando raiva, ódio e, se for o caso, até morte, mas permaneça firme. Terceiro, não espere a vinda do Senhor com arma na mão, eliminando o soberbo e ímpio com a própria mão. Isso é coisa que só o Senhor fará. Quarto, espere a vinda do Senhor, cantando salmos,
aclamando o Senhor, tocando clarins e trombetas. Espere a vinda do Senhor enfrentando tribulações e com alegria. Amém? Amém. Reage. Não seja um cristão amargo, de olheira, achando que é bonitinho ser infeliz e triste, porque enfrenta perseguição por causa do Senhor, não. Quando começar a ter terremotos, tempestades, pestes, guerras, olha a segunda estrofe do Salmo 97. Olhe lá. Olha como o Senhor chama a própria criação para participar da hecatombe final, do juízo final. Aplauda o mar. Com todo ser que nele vive. Vai ler, igreja. O mundo inteiro e toda a gente. As montanhas. E os rios batam palmas. E exultem de alegria. Rapaz, espere a vinda do Senhor com o mar e todo ser que vive no mar, aplaudindo, aguardando a vinda do Senhor. Também a criação aguarda a vinda do Senhor. Carta aos Romanos. Ela geme porque ela foi submetida à vaidade humana, feita escrava e refém da vaidade humana. A criação também espera a vinda do Senhor, o mar com todo ser que nele vive aplaudindo, os rios, as montanhas batendo palma, tudo exultando de alegria, porque tudo vai ser liberto da arrogância, da prepotência do homem e da mulher, dos poderes, de toda forma de poder que se organiza e se articula para fazer mal, e não mede consequências do mal que faz. Espere a vinda do Senhor num grande balé cósmico, numa grande festa, num baile cósmico, cantando e dançando a alegria do fim das forças do mal. Amém. Amém. O cristão, além de tudo, tem que ser poeta. Tem que ter uma alegria que canta e encanta, para além das atrocidades que enfrenta, do luto e da morte que enfrenta. Ser cristão é ser portador de uma firmeza que não se faz vulnerável na mão de picareta. O mais bravo, para terminar, a segunda leitura, carta de Paulo aos Tessalonicenses. Para vocês, jovens, a carta aos Tessalonicenses foi o primeiro texto do Novo Testamento. Paulo escreveu essa carta entre o ano 40 e 43, quer dizer, tinha coisa de 7 anos que Jesus tinha morrido, ressuscitado e subido para o céu. Paulo passou em Tessalônica, uma região grega, pregou o evangelho, formou a comunidade ficou lá viva, animada, participando, mas Paulo exortou todo mundo dizendo: Jesus vai voltar e vai operar e realizar o julgamento final de todas as coisas, então permaneçam firmes na fé, aguardando a vinda do Senhor. Paulo vai embora e recebe uma notícia terrível, vamos ver? Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos, pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, dia e noite, para não sermos pesados a ninguém. Não espere a vinda do Senhor na ociosidade, não seja pesado para ninguém. Lave o copo que suja, lave o prato que suja, arrume a cama. Não levante meio-dia, 1 hora, 2 horas e peça comida iFood e deixa a comida que seu pai e sua mãe comprou na geladeira perder. Amém? Amém. Não seja pesado para ninguém. Não viva na ociosidade. Não seja um peso, não viva na ociosidade. Acorde com os pássaros e saiba que rumo dar a sua vida. Versículo 10. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar,
também não deve comer. Versículo 11. Ora, ouvimos dizer, Que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. espere, a turma do NEM, entre 15 e 29 anos, no Brasil, é maior que a população de Goiás. A meninada entre 15 e 29 anos que nem estuda nem trabalha e nem procura emprego. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Versículo 12. Em nome do Senhor Jesus ordenamos e exortamos a estas pessoas que, Trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. E não vem com essa que não tem trabalho, não. Se não achar trabalho porque acha pouco ganhar um salário, procure trabalho para ganhar meio salário. Se não achar para ganhar meio salário, procure trabalho para trabalhar 3 meses de graça para aprender e desenvolver uma profissão. E trabalhe 3 meses de graça e mostre naquela empresa, naquele serviço, a competência, a qualidade, a excelência do que você sabe fazer, que no final de 3 meses você terá um contrato que ninguém até hoje alcançou lá dentro. Amém? Nós precisamos parar de pensar que é dando coisas que nós vamos resolver, que é dando mimos que nós vamos resolver. Nós precisamos dar estímulo para cada um levantar e acordar na segunda-feira, sabendo o que eu vou fazer com a graça que Deus me deu de ter esse corpo, essa inteligência, esse coração para amar, essa força de vida que eu sou, com os potenciais que eu tenho, e eu vou colocar isso para fazer o mundo melhor, ainda que nunca seja reconhecido, mas eu não serei um ocioso, um peso para os outros, um alienado e acomodado, dizendo que não adianta. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Pronto. Agora é hora de você pegar na mão de Jesus e dizer para Ele: Senhor, vem comigo, entra no meu coração e na minha inteligência e me ajude a ter um discernimento corajoso. Eu preciso permanecer firme para ganhar a vida. Eu não posso viver uma fé de medroso, uma fé de apavorado, uma fé de ocioso, uma fé de acomodado, uma fé de revoltado, com arma na mão, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Senhor, eu quero viver a fé segundo a graça de tudo que o Senhor me deu. Uma vida para ser vivida e para ser transbordada em dom e em graça. E eu vou viver porque o Senhor vai me conduzir, o Senhor vai me ajudar. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e reze. E renove a sua aliança com o Senhor. E aceite o Senhor te conduzir. Fale com Ele. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vamos cantar. Vem, Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, com teu poder, tocar meu ser, tocar meu ser, fluir em mim. fluir em mim. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo, com teu poder. Todos de pé. tocar no ser, fluir em
Canta, vem Espírito Santo. Vem, Canta, igreja. com teu poder, Tocar meu ser, fluir. Estenda a sua mão aqui para a cruz de Jesus e reze comigo. Senhor Jesus, eu creio firmemente na força desta palavra. Creio firmemente que o Senhor entregou sua vida Senhor entregou a sua no sofrimento da cruz sofrimento da para nos salvar, para dar a cada um de nós a graça de uma vida graça que não termina aqui, que não termina, mas que se prolonga mas que se eternamente em Deus. eternamente. Eu ofereço a minha vida, Eu ofereço a mim tudo que sou, tudo que tenho, tudo que posso realizar, para que eu seja instrumento do amor do Senhor, fazendo o mundo melhor, com tudo que eu posso realizar. Eu creio que o Senhor me chama, me capacita, me qualifica para ser instrumento do Senhor na construção de um mundo melhor. Eu aceito esse convite e entrego-me nas suas mãos. Na firmeza da fé, eu me coloco nas suas mãos. Eu vou trabalhar para que tudo fique segundo a vontade do Senhor. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e renove sua aliança com o Senhor, dizendo e agradecendo a Ele pelo que você é, pelo que já fizeram por você, seus pais, seus antepassados, pelo que sua família faz por você. Agradeça e diga ao Senhor que tudo que você recebe não vai ser em vão, que você vai transformar isso em potência de amor, de doação, e o mundo vai ser melhor, porque amanhã você despertará para ser instrumento de Deus por um mundo melhor. Obrigado, Jesus, por tudo que recebemos. Obrigado por tudo que podemos dar e entregar para o mundo ser segundo a vontade do Senhor. Amém. Dirija quem está do seu lado, dê um abraço bem forte, deseja a paz de Jesus, paz de Cristo, saudai-vos.